Olá, bem-vindos ao canal Médico. Hoje, então, eu estou trazendo uma, uma paixão. Uma paixão em sabedoria, uma paixão que eu quero acompanhar em sabedoria. Especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia, mastologia. É Dr. Paulo César Frutuoso, cirurgião oncológico, conhecido também, um grande nome na espiritualidade brasileira. Ele tem vários títulos que as pessoas às vezes não sabem, mas eu vou falar hoje aqui. Dr. Paulo César Frutuoso não é só o médico espiritualista, ele é um membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Vocês não têm noção do que é isso, ser um membro emérito. Sou médica, estou falando isso para vocês. Membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que não é fácil entrar para ser membro de uma academia. Membro titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a Abrames, por causa dos livros que ele produz e que ele escreve. Inclusive, eu estou aqui com o último dele, que deve estar explodindo por aí, porque é Justiça e Ectoplasma, porque existe uma junção aí que ele hoje vai falar um pouco sobre isso já no final do programa. Coordenador do trabalho de medicina e espiritualidade do CREMERGE, quer dizer, olha quantos médicos hoje já estão querendo entender o seu potencial de energia, e professor e cirurgião do Hospital Pedro Ernesto e professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques. Ele é tanta coisa que, para mim, achar assim, um ponto para apresentar o doutor Paulo César Frutuoso, eu vou voltar para a parte mais simples da vida dele, que foi onde ele veio em espírito se revelando, né? Doutor Paulo César Frutuoso. Prazer do senhor estar aqui comigo no canal Médico. E pode falar alguma coisa se o senhor quiser. Bem, a primeira coisa a falar, evidentemente, é o meu agradecimento profundo. Me sinto extremamente honrado em estar participando de um programa tão importante como esse, em que nós podemos levar divulgações que eu acredito que são coisas importantes no estágio em que nós estamos atravessando a vida no nosso planeta, principalmente a classe a qual nós pertencemos, a classe médica, a todos os interessados. E estou aqui à disposição para responder as perguntas que você já deve ter em mente e que se relacionam com essa atividade que eu faço já há 50 anos. O médico, olha só, o médico, a gente tem várias passagens bíblicas da importância do médico, né? Então nós estamos falando um médico que está totalmente relacionado a essas passagens bíblicas. Doutor Paulo César, nós gostaríamos de saber, eu, os médicos, o público, gostaríamos de saber um pouco da tua infância, da tua família, da tua adolescência e nessa sua vida, em que momento que o senhor teve a motivação para ser médico, da vida. Por exemplo, eu tive na infância, teve pessoas que foram em outros momentos, mas essa é uma parte que o senhor vai falar aqui para gente. Bem, pelas minhas recordações, muito cedo eu me vi atraído pelo fenômeno vida. Era uma curiosidade científica. E essa curiosidade científica minha, ela foi influenciada mais ainda pelo meu pai. Família muito pobre, criado praticamente dentro de uma comunidade durante 10 anos. E naquele tempo havia uma revista chamada Trópicos, que era uma revista muito barata. Hoje seria o quê? 3, 4 reais. E elas eram publicadas semanalmente. E nessa revista vinham ciência, história e arte. E eu devorava aquelas revistas. Não somente o que eu lia, mas também pelas gravuras que vinham. Então, principalmente na parte relacionada com a ciência, eu me via assim muito atraído. Eu tenho a impressão, diante de tudo que eu acredito hoje,
que cada um de nós não está aqui pela primeira vez, nem vai ser a última, e que viemos com alguma missão a ser cumprida. Então, quando eu me vejo atraído por essa vertente relacionada ao fenômeno vida, ao cuidado com a vida do semelhante, eu mais ou menos tenho aquela confirmação de que é alguma missão que eu trouxe para essa vida. E aí as coisas foram evoluindo, né? Filho único. Eu acho que se eu não fosse filho único, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei, não. Porque era família muito pobre, né? O meu pai trabalhava de domingo a domingo como fazendo manutenção de teares, né? De máquinas de tecido na fábrica Nova América de tecidos. Uhum. E trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. De 7 da manhã às 4h40 da tarde no sábado. E de 7 da manhã ao meio-dia aos domingos. Não tinha descanso para poder sustentar uma família pequena e o filho, principalmente. E eu me lembro que ele falava sempre o seguinte para mim: olha, eu não quero nada de você, só que você estude. Então ele tentou te dar a melhor escola, né, dentro das possibilidades, te dar essa condição. Né? Grande parte foi através de escolas públicas, né? Sim, mas naquela época... inclusive a Faculdade de Medicina. Pois é, com a idade que o senhor está... Eu estou com 75. Então, eu tenho 72, o estudo público era maravilhoso. Vamos ver as fotos da mãe dele, do pai dele, do que ele está falando. Olha que linda. Nossa, eu fiquei apaixonada por esses dois, pela Daminha, né? Até há muito pouco tempo tem Daminha, né? É o pai e a mãe dele, olha, ele já tomando sol, recebendo sol, né? Esses são quem? Primos, lá de Campinas, do interior de São Paulo. Então você é... Não, mas você é do Rio. Eu sou do Rio, nasci aqui no Rio de Janeiro. Mas os primos vinham, né? Ou você ia? Eu ia para lá, adorava a cidade de Campinas. Era um município chamado Município Carlos Gomes. Ah, tá. Olha só, ele já na escola pública, tá vendo? E essas coisas que a escola pública dava. Professoras que a gente nunca mais esquece, né? Nunca mais esquece. Como é o nome dessa sua professora? Professora Maria Alice. Pois é, a minha foi professora Leda. Olha, turma da escola. Muito legal essas lembranças. Ginásio. Já o ginásio, né? Naquele tempo era ginásio, né? Ginásio. Aí, olha só. Também muito atraído pela música. The Beatles, né? Na época na época dos Beatles. Dos Beatles, na época olha dos Beatles. só. Contrabaixo. Todo arrumadinho. De canhoto, que nem o Paul, né? Não é? Tá cantando... Ah, meu Deus. Essas lembranças é que eu digo que faz parte da nossa vida. Que eu venho trazendo nos grandes mestres. Agora, tem uma hora que eu só entro na faculdade de medicina. Em 1970. Então, o que te motivou foi exatamente o conhecimento, veja bem, o estudo da escola pública, que eu me lembro, da nossa época, era maravilhoso. A gente estudava até inglês, né? Numa boa, e francês. E a gente tinha, né, nessa época, você só podia ser muito bom para estar na escola pública, porque tinha exame de admissão para escola, para ginásio, não é? Exato. Então, as escolas eram muito fortes. E depois eu tinha aquelas três coisas. Ou tu ia direito, ou engenharia, ou medicina, né? Principalmente. E você fala uma coisa interessante, porque você, na hora que fala das revistas que você lia, né? Era ávido pela revista, você falou história, ciência e arte. E se a gente pensar na medicina, né? Ela vem exatamente da história, né? E do pensamento científico e do pensamento dos nossos grandes pensadores, daí deles o nosso Hipócrates, outros, Avicena, e, né, a medicina vem dessa origem, né, que já é histórica, né? E a medicina também é uma forma de arte, né? É uma arte, né? É a arte, né? É a arte de cuidar, né? De interessar pelo... Qual é essa tua visão de medicina-arte? Essa visão é interessante. Olha, eu sou cirurgião.
Então me conta. Eu me ingressei numa sala de cirurgia no 4º ano. Aí Porque- você. Estamos pulando um ponto. Você entrou para a faculdade de medicina. Aí eu tenho uma foto sua já entrou Sim, na faculdade. 1970. Cadê ela, essa foto? Essa Porque eu foto, estou contando tua história, professor. sim, mas essa foto que você vai mostrar foi na formatura, 1975. Antes você não, eu não 70, tenho. eu Tá. não encontrei. Bonito, ó. O professor tá lindo. Um pau. Na época a gente chamava um pau. Então, professor, me diga uma coisa. Conta essa história aí sobre a medicina. O senhor já era Bom, médico? então eu ingressei na faculdade de medicina, estudava dia e noite para poder ingressar, e a intenção que eu tinha quando eu ingressei na faculdade era de ser pediatra, que eu adoro crianças. Onde tem criança eu faço bagunça com as crianças. Adoro criança. Aí eu queria ser pediatra, mas enquanto estava no 4º ano, um vizinho meu desenvolveu um tumor de reto. Naquele tempo era operado, fazia uma cirurgia com amputação do reto, ficava com colostomia. E perguntou se eu tinha vontade de assistir a cirurgia. Tenho. Vera, assisti a cirurgia e nunca mais saí da sala de cirurgia. Esse hospital onde eu assisti essa cirurgia, eu fui de acadêmico a diretor ao longo de 20 anos. Me senti assim atraído pela arte da cirurgia que eu nunca mais abandonei. E outra coisa também que me tocou profundamente, a atração, a curiosidade científica por uma doença chamada câncer, que acomete 40% da humanidade. Pois é. E estudava, eu percebo que hoje a solução dessa doença não está na mão do cirurgião, está na mão dos oncologistas clínicos. Tamanha é a profundidade, a complexidade científica de qualquer célula. E imaginando agora a complexidade do estudo de uma célula cancerosa. Agora, isso está trazendo, à medida que a ciência vai avançando, e a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI é mais rápida do que toda a história da humanidade, vem havendo compreensões que estão resolvendo esse problema. Até onde eu percebo, a solução para essa doença está no tratamento imunológico. E já estão sendo desenvolvidas vacinas universais contra a doença. E até hoje, embora eu continue sendo cirurgião oncológico, é a área que eu mais atuo, eu fico sempre percebendo, estudando, procurando compreender as novidades que chegam através das revelações científicas sobre essa doença. Então, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. Eu vim com alguma forma de missão. E uma dessas missões também está a atração pelo tratamento de cancerosos. Isso é uma coisa interessante, porque essa missão que vem trazer, que o senhor trouxe, ela vem trazendo, pelo meu entendimento, porque você tem uma missão, às vezes você faz aquela missão e continua aquela missão. Mas a sua missão, ela é contínua, porque o câncer está sendo estudado, sendo desenvolvidos estudos dentro da imunologia, dentro do que nós não conhecemos no campo, inclusive, da própria célula, né? Do campo celular. Eu tinha um professor de biologia que uma vez falou o seguinte para mim, eu abordei sobre algumas dúvidas que eu tinha sobre a membrana citoplasmática. Exatamente. E ele falou o seguinte para mim, Paulo César, se você decidir estudar a membrana citoplasmática, você vai estudar a vida inteira e o assunto não vai terminar. Mas eles estão começando aí. Você vê que os estudos sobre o câncer... inclusive sobre a epigenética. A epigenética. Agora isso vai muito mais longe, hein? Nós vamos ultrapassar a barreira da materialidade. Isso. E eu creio. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando já com uma energia... Quando as pessoas começarem... Quer dizer, nós médicos já entendemos que tudo é funcionamento energético no corpo. Desde o ciclo de Krebs, vamos dizer, da coisa mais simples aos como é que se chama? Que o marido... Vera, liga que eu tenho aqui, os nódulos, tanto o cardíaco quanto o neural, que são os...
Agora eu esqueci o nome. Mas você. Como é o nome daquela coisa que a gente acende todas as luzes da casa? Ué, interruptor. Não, é outra placa. Chave. É uma placa de energia que a gente tem. Mas, Então, Vera, nós somos todos energia. mas nós vamos mais longe do que isso. Vamos! E é só questão de tempo. Hein? Mas o que A eu tô... ciência está caminhando. Mas isso que eu estou falando, se hoje os médicos já entendem que existe essa energia dentro do corpo, já existe, porque é impossível ser médico sem entender, né? A energia. Então, eles não podem, de maneira nenhuma, questionar uma energia pulsante maior que essa que o senhor explica. Olha, uma coisa que eu sempre coloco, inclusive para os meus amigos, meus alunos é o seguinte. O zigoto, que dá origem a todas as nossas células, ele é o fruto da união entre um espermatozoide e um óvulo. Isso. E dali surgem 2, 4, 8, 16, 32, 64 células absolutamente iguais em tudo. Em tudo. E de repente uma dessas células se transforma num osteoblasto, uma célula do osso. Outra numa célula da pele, outra num neurônio, outra numa célula dos olhos, outra numa célula do estômago. Se são células absolutamente iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? A ciência ainda não alcançou o porquê, mas eu alcancei. Não existe forma sem forma. Então a constituição histológica e anatômica do nosso corpo obedece a uma forma extrafísica, que também é energia. E a nossa ciência está no caminho da comprovação dessa verdade. E é só questão de tempo. É só questão de tempo. E outra coisa, nessa forma está a origem de muitas doenças que nós só tratamos os efeitos, porque ainda não sabemos a origem. Por exemplo, há pouco tempo eu fui chamado para ajudar o tratamento de um paciente com uma tumoração maligna no pescoço. O tamanho do tumor no pescoço era do tamanho da cabeça do paciente e estava comprimindo a traqueia. Fizemos uma traqueotomia, era um sarcoma, tumor de alta agressividade, não é? Letalidade. Não estava conseguindo respirar, fizemos uma traqueostomia, algumas semanas depois o paciente morreu. Idade do paciente, 6 meses. Que isso? E quando nós fizemos a tomografia da mãe, o tumor já aparecia no feto. Essa é uma das razões que me parece que afastam as classes eruditas dos templos. Porque não há explicação para por que uma criança que nem nasceu está passando por um sofrimento dessa magnitude. Percebeu? Diferenciação celular. Bom, então existe uma origem além do corpo físico de uma grande quantidade das doenças. O próprio câncer, em muitos casos desse, está relacionado com essa forma e não com a forma. Isso, e se a gente vê que já toda o código genético já foi fechado, né? Eles estudam, acabou mais ou menos em 2010, 2012, né? O câncer é uma doença genética. O câncer é a mais comum doença genética que acomete a espécie humana. Pois é. Daí vem também as doenças raras, que também está sendo descoberta uma coisa atrás da outra, que também deve influenciar essas alterações naquelas bases do nosso código genético, aquelas Sim. bases purínicas, pirimidínicas. Existe ali interações que aí você vem de novo com a epigenética que está mexendo com tudo, né? Também. E inclusive tem agora uma ciência chamada medômica, que outro dia o professor trouxe aqui, que é em cima também de cancerologista, né? Não, pneumologista também, que é como eles estão desenvolvendo, não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso.
Eu ouvi falar, mas não tenho É. conhecimento mais profundo. Mas nós já temos no canal médico o professor Isbelo, que é um pneumologista, que estava muito ligado às pesquisas internacionais do Instituto, e ele mostrou isso, e foi assim um vídeo muito igual que quando você vê, os vídeos explodem, né? Porque as pessoas gostam de saber essas coisas ligadas à medicina. Porque a medicina é uma descoberta constante. Ela não tem uma forma, né? Ela é empírica. Então, cada doença cada paciente vai reagir de uma forma diferente àquela determinada doença. Nada é igual, né? Nada é igual. Então, o que acontece? É como o tempo, né? Ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre o tempo. O tempo é relacional ao que cada um entende de tempo. Você está num local, não é igual o tempo do outro, não é? Uhum. Então, professor, essas coisas que o senhor vem com essa profundidade para a gente, teve, durante a tua faculdade de medicina, algum episódio interessante que te marcou durante a faculdade? Olha, vários episódios, mas teve um que me tocou profundamente. Você sabe que eu sou muito ligado a essa parte da espiritualidade, não sabe? Sei. E um dos nossos colegas de turma, o mais inteligente de todos, ele, num determinado momento, no terceiro ano da faculdade, começou a ter um comportamento muito estranho. Começou a chegar desleixado, descalço, de chinelo, de bermuda, de calção, para assistir a aula de medicina. Um processo de esquizofrenia que se aprofundou rapidamente e, evidentemente, teve que abandonar a faculdade de medicina. Curiosamente, alguns anos depois, 2 ou 3 anos, nós tivemos aula de urologia com quem? Com o pai desse meu colega. Só que eu não sabia que o meu colega era filho dele, porque já não estava mais na faculdade. Me formei, fui trabalhar em um hospital filantrópico, ligado ao tratamento do câncer. E, curiosamente, alguns anos depois, esse meu professor foi trabalhar no mesmo hospital e levou o filho para tratamento ocupacional. Quando eu vi os dois, evidentemente eu reconheci meu professor e o meu colega. Aí eu indaguei, professor, esse rapaz que o senhor está trazendo para tratamento ocupacional foi meu colega de turma. Aí ele falou assim, exatamente, olha como ele está agora. Bem, eu já fazia parte de atividades espiritualistas, não é? E indaguei o professor, eu faço parte de um grupo assim, 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 que atende muitos casos iguais ao do seu filho. O senhor gostaria de tentar alguma ajuda? Qual pai que negaria? Ele falou, claro, tudo que era possível que a nossa medicina fizesse em benefício do meu filho foi feito e sem nenhum resultado. Inclusive choques insulínicos foram feitos. No passado eram choques elétricos, né? Bem, e aí, curiosamente, a reunião do nosso grupo era numa quarta-feira, às 7 horas da noite. E ficou tudo programado para ele chegar com o filho para começar um tratamento, além do tratamento pela bioquímica do corpo, né? Que são os medicamentos fazem, também uma tentativa de um tratamento dentro da espiritualidade. Impressionantemente, nem o professor, nem o filho apareceram no local. E aí o presidente perguntou a mim, onde está seu professor e o filho? Olha, eu não sei, mas quando chegar em casa eu vou tentar saber. Aí o presidente Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, na atual existência, me disse o seguinte, olha, você se prepare porque você vai aprender muito com essa experiência. Tá bem. Aí cheguei em casa. Era uma quarta-feira à noite. E aí minha mãe disse o seguinte, olha, o seu professor telefonou e disse para assim que você chegar, para você ligar para ele. Aí liguei. Professor, estamos aguardando o senhor e seu filho para começar alguma forma de tratamento dentro da espiritualidade, mas o senhor não apareceu. O que aconteceu? Paulo César, eu não sei o que aconteceu. Eu contratei um amigo meu que tem um táxi aqui na Lagoa para levá-lo até onde você tinha marcado na abolição.
Bom, ele chegou na hora que tínhamos combinado, eu e meu filho entramos no carro, e quando ele ingressou no túnel Rebouças, o meu amigo que dirigia o táxi perdeu a memória. Eu tive que pegar o volante do carro, voltar para casa, e quando chegamos na minha residência, ele recuperou a memória e não lembrava de nada do que tinha acontecido. Naquele momento eu me lembrei do que o presidente Luiz da Rocha Lima tinha me dito. Você vai aprender muito com essa história. E aprendi. A história não para por aí, não. A história não para por aí, não. Ela é longa. E isso eu coloco no meu primeiro livro, intitulado A Face Oculta da Medicina. 2 capítulos com o seguinte título: O Drama das Doenças Psíquicas. 2 capítulos. Aonde eu coloco que o tratamento desses enfermos psiquiátricos não fica somente na bioquímica. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Bem, eu acho que a medicina, na sua evolução tecnológica e científica, chegará a todas essas verdades, inclusive com o desenvolvimento de outros tratamentos que ainda não estão dentro do sistema das nossas faculdades de medicina, porque praticamente tudo que nós fazemos na nossa formação médica está acoplada à formação física do nosso corpo. Isso. E não de uma formação extrafísica. Mas eu não estou preocupado com isso, é só questão de tempo. É questão de tempo. Nós temos uma grande amiga, uma médica, que inclusive vai fazer um curso com a gente, muito famosa também, tem autora também de livro, e que vai fazer um trabalho aqui, maravilhosa também, da academia, e ela estava conversando comigo na quarta-feira passada que teve aqui. Ela falou, quando eu falei que você vinha, ela falou, que maravilha. Aí eu falei, a minha pergunta, né, para uma psiquiatra, e como é que é a tua relação com a espiritualidade? Ela disse assim, toda. Ótimo. Toda. Eu fico imaginando, professor, um debate seu, uma mesa assim, com outro colega, um psiquiatra, você está entendendo? Um outro oncologista. Essa mesa aqui, eu tenho umas visões, sabe? De coisas que a gente não vê aí. Ainda mais que com a credibilidade do canal médico. A gente conseguir fazer, mesmo que seja, vamos dizer assim, nem sempre, mas de vez em quando, umas mesas que sejam dessas de paralisar, né? Paralisar. É o disjuntor. Tô lembrando aqui o que o meu marido mandava, desculpe naquela hora. Disjuntor. O disjuntor, que eu sei que nós temos um no cérebro e outro no coração. Kate Fett e a Chofitawara. Me perdoe, eu perdi isso. Agora, qual foi? O senhor falou das instituições que o senhor trabalhou numa só, que eu tenho aqui, em quais instituições você trabalhou, e quais as especializações que o senhor já falou também, né? Que nessa instituição que foi o hospital, que o senhor trabalhou até ser diretor, foi o hospital... Hospital Mário Crefft, de Cancerosos. Mário Crefft. E quem vem também aqui essa semana, meu Deus, vai vir uma pessoa, Mário Crefft, vai vir. Vai vir o Silvio. O diretor, o atual diretor. O atual diretor, ele vai vir. Ele está como presidente da Sociedade de Ginecologia também. Ele vai vir, já falei com ele, já nos referências, entendeu? Então, em que instituição você fez, em que trabalhou? Então, você conheceu também o doutor Irã, né? Que eu conheci na academia. Irã Silveira Lucas. Irã Lucas, né? E que tem alguma história dessa época que o senhor gostaria de Olha, eu colocar? operei muito com ele. E grande parte do que eu realizo hoje como cirurgião oncológico, com ele eu aprendi. Com o doutor Irã? Isso. E também com outro professor Agostinho do Passo, que me ensinou ao longo de 20 anos tudo que sabia da cirurgia oncológica. E o doutor Irã, ele era uma pessoa assim, tão ligada
que as pessoas aprendessem Sim. que no canal médico da academia, que a gente fazia canal médico, mas a nossa parceira era a Academia Nacional de Medicina, eu tenho Isso. aqui a revista que tem ele fazia o nosso programa chamado Debate Médico. Então ele era que isso que eu faço, eu acho que é porque eu admirava o que o professor Irã Lucas fazia. Ele devia fazer lá no hospital com vocês. Ele era um Porque, instrutor assim natural, né? Nasceu para ensinar. Aí ele botava assim os 5. Vamos falar hoje sobre câncer de pele. Aí tava o professor Pitangui, professor Azulay, e ele carregava aquele programa, sabe? Porque era um programa que era dele, chamado Medicina em Debate. Isso. Esse programa do professor Irã Lucas, eu tenho vários programas feitos por ele. Então, eu aqui adorei estar falando do professor Irã Lucas. A família dele, meus... Bom, me congratulations de ter havido uma pessoa tão maravilhosa assim, né? Eu convivi com vários grandes nomes da cancerologia. O professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, pai da mastologia no Brasil. O próprio professor Mário Kreff eu conheci pessoalmente. Me tornei muito amigo da própria família. Operei a filha dele com câncer de mama. Operei a filha dele. Professor Jorge Macilac foi um dos que introduziu a cirurgia de cabeça e pescoço também no nosso país. Verdade. Então, grandes nomes, né? Grandes nomes. Tive a honra de conhecê-los pessoalmente. E conhecer e participar, né, das conversas, debates, porque a gente só aprende. A gente aprende escutando, né? Claro. E eram pessoas assim que a gente ficava... Como hoje, todo mundo está assim, escutando o senhor, né, professor? O professor fez um congresso de medicina espiritual em São Paulo. O nome chama-se MEDNESP, Congresso de Medicina e Espiritualidade. Que participou mais de 2.000 médicos. Foi. E a gente tem até uma foto, eu acho que... Tamanha é a necessidade de informação. A gente vai falando e vai esquecendo das fotos. Mas passou ele, mas tem... Ó o congresso. Isso aí é uma coisa que tá... Por quê? Porque, de alguma forma, essa figura foi uma apresentação que nós fizemos em outro encontro em Belo Horizonte. Eu acho que as fotografias... essa é da medicina e espiritualidade. Eu estou ali falando... Jesus, sobre... eu irei curá-lo. Porque eles pediram para falar sobre as chamadas curas espontâneas. Como eu não acredito em milagre, não acredito em sobrenatural, tentei levar alguma informação dentro daquilo que nós alcançamos em informações, inclusive científicas, sobre como isso é possível. E eu acho que isso vai... esse sentimento cresce muito. Sempre disseram... Olha que eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa, professor. Sempre disseram que mulher tinha uma... Como era muito lógico, a mulher tinha um sexto sentido. Tá? A mulher tinha um sexto sentido. E hoje a medicina 70% é de mulheres. Eu acho que mais. Mais. Eu dou aula que 70%, 80% da turma são meninas. Meninas, com sexto sentido. Ou seja, tudo que o senhor fala e tudo que a gente está vendo acontecer no mundo das mudanças energéticas e espirituais, como o senhor diz, é tudo energia, nós, mulheres médicas, estamos aliás, a gente já tem esse olho. Acho que a gente, na hora que a gente pega o paciente, a gente já tem um olho. Ontem mesmo eu tive uma experiência na minha casa sobre uma pessoa que estava trabalhando, que olhou para mim e falou, eu falei, era uma pessoa que estava fazendo uma obra e ele estava fazendo uma coisa errada, aí eu falei, mas isso assim, ele disse, não tem jeito. Eu disse, tu já imaginou se eu chegasse para cada paciente meu e dissesse assim, não tem jeito? Não. Aí o homem ficou me olhando assim, como quem diz, a mulher é doida. Eu digo, o não tem jeito é vocês tirarem tudo que vocês estão tirando, que vocês botaram aqui até agora e vão embora com tudo. Foi assim que eu falei. Como que eu vou falar que não tem jeito? Tudo tem jeito. E nós temos que ter essa fé, né, professor? Eu falo também pra caramba. Agora, professor, fale para mim, nessa instituição que o senhor já falou, se teve alguma coisa assim extra no Mário Kreff trabalhando... Olha, tiveram várias, né? Eu tive muita experiências, entendeu? Mas aí eu acho que nós tínhamos que caminhar dentro dessa outra vertente para a gente compreender melhor.
que é a vertente da espiritualidade. Entendi. Eu me lembro que houve uma... Mas aí é uma junção científica. O senhor está Claro. ali dentro do hospital, trabalhando, atendendo cancerologista dentro do Mário Cruyff e acontecendo coisas como? O senhor está vendo, está sentindo. Vera, a vida está na borboleta. Nós, como médicos, por enquanto, só sabemos tratar do casulo. Mas a vida está na borboleta. À medida que nós formos evoluindo, isso será comprovado pela ciência. Porque não existe milagre nem sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. E a ciência também está apontando para a existência de múltiplos universos paralelos ao nosso. As ciências e as tecnologias desses multi-universos, a nossa ciência não sabe nada. Como eu cheguei à minha convicção inabalável científica de que eu sou imortal, eu vou alcançar todo esse conhecimento. É uma coisa que eu perguntaria a você. Vera, como estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? Se o teu corpo é somente um equipamento que você precisa para interagir com esse universo, vai chegar um momento em que você vai abandonar esse veículo. Assim como nós, quando chegamos em casa, saltamos do nosso carro. Mas nós continuaremos vivos. Você vai viver para sempre. Então, me parece que na hora que nós chegarmos a essa compreensão da imortalidade científica, que eu já cheguei, para que a pena de morte, se não existe morte? Você não está simplesmente assim desalgemando um criminoso do veículo físico que ele também utiliza para viver nesse universo? Então, essas minhas convicções me deram assim uma tranquilidade muito grande. Eu, por exemplo, se eu cheguei a essa convicção inabalável, eu vou reencontrar com meu pai e com a minha mãe. Eu vou reencontrar com meus amigos, com meus entes queridos, e vou reencontrar também com meus professores. Como estará o conhecimento deles hoje? Assim como os meus alunos de hoje me reencontrarão amanhã. Nós somos todos imortais. Agora, não houve aqui há 2000 anos um ser chamado Jesus que nos trouxe essas informações? Agora, como seria possível ele curar um cego de nascença cuspindo na terra? A ciência me mostrou que isso é possível, sim. Daí o meu ingresso na vertente da espiritualidade. Hoje eu vejo a medicina como duas faces da mesma moeda. Uma medicina espiritual e uma medicina material ou física. Isso é importante. Claro que é. Essa sua visão da medicina, né? Porque nós estamos falando aqui de medicina, né? É justamente o que os médicos não conseguem entender. Sim, porque nós somos ligados a acreditar somente naquilo que tangenciamos. Nós só acreditamos na matéria tangente. 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além disso. Agora, eu não tenho nenhuma preocupação com nenhum deles. Sabe por quê? Estão salvando milhares e milhares de vidas. Claro. Um dia desse, conversei com um desses colegas, cirurgião vascular. Colega, você tem ideia de quantas vidas você já deu prolongamento? Quantos pacientes você já operou? Vera, com a maior tranquilidade, uns 23 mil. 23 mil pacientes já passaram pelas suas mãos? Sim. Então, se você passa para o outro lado da vida, eu digo, ingressa em um universo paralelo ao nosso, que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, para mim isso tudo hoje é sinônimo, o que vai contar do lado de lá é aquilo que você fez, não é aquilo que você acredita. É o que fez. Por isso que eu adoro a oração do Santo Agostinho. Eu apenas estou do outro lado, né? Não é? Claro. Então, é aquele negócio. Eu estou aqui. Então, quando uma pessoa morre, qualquer pessoa da minha família, eu tenho que estar... Aquilo ali é uma realidade, para mim, totalmente. Eu sei que está... Às vezes eu falo... Minha mãe, por exemplo, no ano passado, às vezes eu falo com ela, mamãe, o papai hoje está impossível. Porque o papai está... Eu estou cuidando dele, né? Mas agora, você teve algum desafio na sua carreira?
Olha, o cirurgião parece que tem mais desafios do que o clínico, não é isso? Porque nós ingressamos no corpo físico, nós abrimos avenidas, hoje muito menos, que eu trabalho muito com cirurgia minimamente invasiva. Então, as avenidas que eu abri ao longo da minha existência, como cirurgião, eu hoje faço a mesma coisa que eu fazia, introduzindo minicâmeras de televisão nos corpos dos pacientes e realizando os procedimentos com muito menos agressividade. A cirurgia minimamente invasiva, ela veio para ficar. E a cirurgia robótica também. Mas uma coisa que eu considero extremamente importante é a facilidade com que essa juventude ingressa nessa nova vertente da cirurgia, da tecnologia. A tecnologia hoje dentro de uma sala de cirurgia está avançadíssima. Eu vi essa semana na cirurgia. Então, aquilo tudo que quanto tempo eu demorei para fazer a minha primeira cirurgia minimamente invasiva? A primeira vez que eu vi uma cirurgia dessa, eu estava na França, no Centro Léon Bérard de Cancerologia, na cidade de Lyon. Você teve ali uma experiência. Aperfeiçoamento de cirurgia oncológica. Olha aqui. Ele fez um aperfeiçoamento na França. Isso. E ficou lá um tempo e veio fazendo. Sim. Foi em minimamente invasiva, né? Foi a primeira cirurgia que eu vi lá. A primeira que eu fiz, eu demorei 5 horas. Agora, essa mesma cirurgia que eu levei 5 horas fazendo, os meus residentes fazem 20 minutos. Por quê? Foram criados na internet, no videogame. Então trabalham com muitas facilidades em 3 dimensões, vendo 2 do que eu. Agora, eu tenho a humildade de trazê-los comigo. Eu faço muita coisa como cirurgia minimamente invasiva. Os meus ex-alunos fazem tudo. Então, claro que eu trago eles para operar comigo. Opera, porque as pessoas têm aquela confiança, dupla confiança. Agora, é um procedimento que leva muito menos dor ao paciente no pós-operatório, o paciente fica muito menos tempo internado, não é isso? Muitos colegas fazem colecistectomias videolaparoscópicas, tiram a vesícula por vídeo e dão alta no paciente no mesmo dia. Opera de manhã e dá alta de tarde. Eu não tenho essa coragem. Pelo menos no dia seguinte eu ainda deixo o paciente internado em observação. Agora, você já pensou você fazer uma pancreatectomia por videolaparoscopia? Sem precisar abrir uma avenida no corpo do paciente? É verdade. E a robótica? A possibilidade de você operar um paciente no Japão comandando o robô daqui. E a inteligência artificial vai levar isso cada vez mais fundo. Isso vai levar a inteligência artificial vai nos levar cada vez a profundidades maiores no tratamento das doenças pelos procedimentos cirúrgicos. Principalmente a robótica aqui no Brasil. Eu tive aqui uma médica que é de uma cidade, São Paulo de Olivença, a cidade onde minha bisavó nasceu, índiazinha, né? Minha avó era uma índia, por isso que eu tenho esse olhinho puxado. E ela está em Tabatinga, com o corpo do Exército Brasileiro lá. Então, eu entrevistei essa médica na parte, ela me contando como que ela está na Tríplice Fronteira. E ela estava falando sobre a população ribeirinha. E ontem, uma moça que estava fazendo um trabalho na minha casa falou que veio de ela está com uma amiga em casa que veio de Santarém para fazer uma colecistectomia aqui no Rio de Janeiro. Está na fila do CISREG aí, porque a médica entrou de férias. Aí eu falei, mas ela está no número e ela não anda porque os médicos entram de férias? É uma coisa assim, meio doida. Ela está esperando ser chamada, mas a médica que ia operar entrou de férias. E aí, professor? Aí a paciente está esperando, pronto, com, como é que se diz? Risco cirúrgico. E assim fica. Quer dizer, a coisa também na saúde do país. Né? Nós temos 2 saúdes, nós temos 2 medicinas no nosso país. Nós temos uma medicina pública e temos uma medicina privada. Pois é. Então, o que eu vejo, por exemplo, nos hospitais públicos, principalmente no Pedro Ernesto, onde eu trabalho, eu não vejo no meu consultório. Então, o problema, por exemplo, do câncer não é só um problema médico, é um problema médico e cultural. Por exemplo, surge um nódulo maligno na mama. Como ele não dói, a paciente vai deixando. Aí, quando ele está desse tamanho, ela nos procura. Então, é um problema... aí procura para o hospital público. Mas eu não vejo isso acontecer no consultório. No consultório, meus pacientes fazem uma mastografia, eu chamo mastografia. Todo tempo,
Todo ano. A Todo mamografia, se preferir. Todo ano. E aí, com essa tecnologia que é utilizada por nós atualmente, você pode diagnosticar uma lesão maligna na mama nas suas fases iniciais. Porque a mastografia, que eu chamo mastografia, não chamo mamografia, ela detecta a lesão nas suas fases iniciais. Você não palpa a lesão. E você, em grande número de casos, primeiro, em 90% dos casos você resolve, cura a paciente. E a maioria você consegue remover a lesão maligna conservando a mama. Isso é importante porque eu vejo o câncer como uma base de um tripé, um trípode, um banco de 3 pernas. Quais são essas 3 pernas? Primeiro, os chamados oncogenes. Onco, tumor, gene. Se esses genes trabalham regularmente, corretamente, eles são chamados proto-oncogenes, que têm uma grande atividade em vocês, mulheres, quando vocês engravidam, porque são genes que estimulam o crescimento e a divisão celular. Funciona então onde? No desenvolvimento do feto. Imagina que a velocidade de um crescimento de um feto pode se assemelhar à velocidade de um crescimento de um tumor. Funcionou corretamente, você está diante de um proto-oncogene. Se esse proto-oncogene sofre uma ou mais mutações, ele passa a funcionar erradamente, estimulando o crescimento e a divisão sem necessidade. Aí ele se chama em um oncogene. Aí está a primeira perna do nosso banco trípode, com 3 pernas. Qual é a segunda perna? Os chamados genes repressores tumorais. Se eles estão ativos, eles impedem a ação dos oncogenes. Mas se inativarem, os oncogenes começam a estimular o crescimento e a divisão de alguma célula. Precisamos de uma terceira pé para que o banco não caia. Qual é a terceira perna? O sistema imunológico. Sofreu uma depressão, uma dessas células pode escapar. Por que nós não temos o câncer, eu e você? O nosso sistema imunológico está nos vigiando. Claro, surge alguma célula com essas proteínas estranhas na sua superfície, o nosso sistema imunológico as eliminará. Então eu preciso de uma terceira perna, que é uma depressão do sistema imunológico. E olha o que eu vou te falar agora. Essa depressão do sistema imunológico pode acontecer até diante de um trauma psíquico. Então é diferente da paciente acordar porque estava com câncer de mama e olhar para baixo e uma das suas mamas tiver sido removida. Mas se a detecção da lesão for inicial, você consegue remover a lesão mantendo a mama praticamente inteira. Olha a importância para o sistema imunológico essa conservação da mama. Não há a probabilidade de uma depressão do sistema imunológico. Não há depressão do sistema. Entendeu? Uma mulher não vai se sentir mutilada. Exato. Essa parte que o senhor está trazendo da oncologia é muito importante. Sim. Porque aqui no Canal Médico é a primeira vez que nós estamos conversando com um oncologista, sabia? Cirurgião oncológico. Então, cirurgião oncológico, então está sendo assim maravilhoso. Agora, então eu posso ir até dar um passo maior, se você me permitir. Eu te permito tudo. Aonde que está essa depressão imunológica? Na nossa mente? Mas a mente está onde? No nosso cérebro físico? Ou está em algo além da matéria física do nosso corpo? Está percebendo? Então nós estamos nos encaminhando para a detecção de um componente extrafísico do nosso corpo. Energético, vital, transmissor da vida ao nosso corpo físico e, olha o que eu vou te falar, imortal. Verdade. Verdade. Porque é o que as religiões chamam de alma, de espírito. Eu sempre pensei assim, não é possível, sempre mesmo, professor, podem me chamar o que quiser. Eu penso, né? Eu converso, eu aprendo. Tantos professores, a medicina que eu estudei, são meus pacientes, são os pacientes públicos, são os pacientes privados. Eu aprendo, a minha cabeça parece que é um Chester de computador que tem vários escaninhos. Sim. Então fica aquela loucura, né? Mas eu faço os chuntos, né? Aí eu vou criando, porque eu acho que ninguém cria nada, faz chuntos. Você faz uma tese, você faz uma monografia, você vê alguma coisa, você vê a matéria na razão de farmácia, tudo para mim é chunto de conhecimento, Sim. né?
Então, eu devo estar igual a doida falando hoje no programa, né, gente? Mas tudo bem. São chutes de conhecimento. E que isso vai te trazendo a você criar teorias, teses e ganhar até prêmio Nobel. Olha, quando eu ingressei na academia, honradamente, Aliás, fala na das tuas academias. a minha academia, quando eu ingressei na academia de medicina do estado do Rio de Janeiro, eu tive que apresentar uma monografia, e essa monografia foi avaliada por 28 membros da academia. Olha o título da monografia que eu escrevi, e tive que defender pessoalmente, né? A importância da biologia molecular do câncer para o cirurgião. Da biologia molecular. Do câncer para o cirurgião. Olha, uma das coisas que me deixaram ao longo dessa vida muito assim impressionados foram chamados tumores primários ocultos. Tumores primários ocultos. O que é um tumor primário oculto? Aparece uma metástase. Você biopsia e vê que ali tem um tecido maligno, mas o tecido maligno não começou ali. Aquilo é uma metástase. Ele veio de algum outro local aonde o primário começou. Vera, você vira o paciente pelo avesso e não encontra onde está o primário. Bom, toda vez que você está diante de um desafio desse, o que nós fazemos? Tratamos a metástase como o primário fosse. E você consegue debelar, controlar a metástase. E num determinado momento eclode o tumor primário que estava oculto. Por que ele ficou oculto? Por que ele ficou oculto, tão microscópico, que nem a tomografia por emissão de pósitrons o localizou? Vejo que nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Eu já estou usando a antimatéria no exame do corpo humano. Isso há anos. Não, há anos, mas é recente. Eu, quando saí da faculdade há 50 anos atrás, não tinha nada disso. Eu só tinha raio-x e tinha mão. Sim. Hoje nós temos a tomografia por emissão de pósitrons, nós temos tomografia computadorizada, a ressonância, ultrassom, cintigrafia. Eu não tinha nada disso quando eu saí da faculdade. Certo? Agora, caminhando nesse raciocínio do tumor primário oculto. Imaginemos que nós operemos um paciente com câncer de cólon. Tiro metástase do intestino grosso. Tiro metade do intestino grosso. Metade do intestino grosso. Agora, antes de operar, eu virei o paciente pelo avesso. Não tinha nenhuma metástase. Passam 6, 7 meses do paciente operado, eclode as metástases no fígado. Elas estavam presentes quando eu operei o paciente. Senão eu teria curado o paciente. Mas eram tão microscópicas que nada detectou que elas ali estavam. Nem a tomografia por emissão de pósitrons. Como é que a biologia molecular do câncer explica isso? O tumor primário consegue bloquear a angiogênese das metástases, a formação de vasos sanguíneos pela metástases. Nenhum tumor sobrevive sem oxigênio e sem nutrientes. Como é que o nutriente e o oxigênio chegam às metástases e aos tumores? Pela produção de vasos sanguíneos pelos tumores, certo? Tirei o tumor primário, desbloqueei a angiogênese da metástase, aí ela eclode. Por incrível que pareça, o contrário também acontece. Metástases bloqueiam a angiogênese do primário e o primário fica microscópico, você só detecta a metástase. Consegue controlar a metástase, eclode o primário em algum local do corpo. Agora, a impressão que eu tenho sobre isso é de que tem uma inteligência maligna por trás dessa história. Como é que isso é possível? Agora acontece. Olha, 40%... E se a gente pensasse que o endotélio, realmente, dos vasos sanguíneos, é a maior célula do corpo humano? Mas o endotélio, você sabe quanto tempo demora? Já parou para pensar Você sabe quanto tempo uma célula endotelial se divide em nós? Ela se divide a cada 300 dias. Os tumores sabem como produzir os chamados fatores de angiogênese tumoral, substâncias químicas produzidas pelas células cancerosas que alcançam os vasos capilares mais próximos. Quando as células endoteliais desses capilares são alcançadas pelos fatores de angiogênese tumorais,
ao invés de se dividir a cada 300 dias, se dividem a cada 3 dias. Pois é, imagina Olha a agressividade dessa num doença. órgão tão grande. E ainda chamam de forma química a neoformação vascular na direção do tumor. Olha como esses tumores... Agora, a impressão que eu tenho é que tem uma inteligência maligna por trás dessa história. Olha, essa doença chamada câncer começa em uma célula. Nós temos, provavelmente, no mínimo, como adultos, 50 trilhões de células. Se começa em uma única célula, era para a humanidade inteira desenvolver essa doença, porque nós temos 50 trilhões de probabilidades. Por que então somente 40% da humanidade é acometida pelo câncer? Porque não é qualquer célula que se transforma numa célula maligna. As que se transformam são as células tronco adultas, que estão presentes em todos os tecidos e em todos os órgãos. O que elas têm que as outras não têm? Longevidade. Então tem tempo para acumular as mutações que levam à transformação maligna. Segundo, altíssimo poder mitótico. Agora, curiosamente, os tecidos neoplásicos, os tecidos cancerígenos, também têm célula tronco tumoral. Se nós, como cirurgiões, como oncologistas clínicos, não conseguirmos eliminar todas as células tronco tumorais, não conseguiremos curar o nosso paciente. Então, veja como está na mão dos oncologistas clínicos a compreensão dessa biologia molecular do câncer. Quanto eles precisam que estudar? Eu, como cirurgião oncológico, fico preso dentro de uma sala de cirurgia 5, 6, 7, 8 horas. Eu não tenho tempo para estudar como eles têm. Então eu vejo na mão dos oncologistas clínicos a solução para a doença chamada câncer. Muito legal, porque está dividindo e esse pessoal estuda. E a imunoterapia? É outra vertente que está trazendo grandes esperanças no solucionamento dessa doença. Olha, Vera, você sabe como é que às vezes eu dou aula para alguns alunos meus e termino a minha aula mostrando que a oncologia, né, clínica está caminhando rapidamente na direção da solução dessa doença? Termino as minhas aulas comigo, uma fotografia minha, conversando com um dinossauro. E o dinossauro está me dizendo o seguinte: ô Paulo César, você como nós é uma espécime em extinção, hein? Porque as gerações futuras não precisarão de cirurgiões para o tratamento do câncer. É verdade. Está aí os imunoterápicos, está aí toda essa ciência agora do endotélio, que eles, dessa célula, né? A célula, se tu pensar, é realmente o maior órgão, porque a quantidade de vasos que a gente tem, né? A parede deles é por onde passa também tudo, né? Agora, são vascularizações diferentes da nossa normal. Da nossa. Eles estimulam o crescimento de uma neovascularização de forma tão rápida que não dá para essa vascularização ter a mesma constituição da nossa vascularização normal. Elas têm, por exemplo, alguns segmentos sem membrana elástica, então se rompem com facilidade. Daí o perigo de você fazer, por exemplo, uma biópsia no centro do tumor. Pode ter uma hemorragia incontrolável. É verdade. Então, é uma neovascularização, mas anômala, defeituosa, não igual à nossa vascularização. Isso é importante. Bom, a gente está aqui falando de oncologia, de câncer, que é uma das suas especialidades, né? Oncologista, cirurgião geral, faz videolaparoscopia, videoendoscopia, minimamente invasivo, é oncologista e mastologista. Como é que está a situação das mulheres hoje com aquilo que eu falei para você. Se ela tem a cultura de fazer, agora já estão até sugerindo que as mastografias comecem anualmente a partir dos 30 anos. Bom, tudo bem, não sou contra. Agora, até os 30 anos e um pouco mais, a glândula mamária é muito densa, porque é formada praticamente por tecido mamário. E o tecido mamário não deixa o raio-x passar com facilidade. É verdade. A partir dos 40 anos, o tecido glandular mamário das mulheres começa a sofrer uma transformação em tecido gorduroso. O tecido gorduroso ou liposo
permite ser atravessado pelas radiações ionizantes do raio-x. Então, sabe por que eu falo mastografia? Eu ia lhe perguntar, mas aí eu vou dizer por quê. Eu sou mastologista, não sou mamologista. Eu ia lhe perguntar. Então eu prefiro chamar de mastografia e não de mamografia. Bem, então esse exame é um bom exame a partir dos 40 anos e um excelente exame a partir dos 50 anos. Bem, agora nós temos mastógrafo à disposição para todas as mulheres que não têm, por exemplo, uma Unimed, não é? um seguro de saúde, que seja. um seguro de saúde, não tem. Agora, a imensa maioria das mulheres que não têm um seguro de saúde vão fazer uma mastografia todo ano. Onde? Nós temos serviços públicos? Não. Então é claro que nelas a doença vai se desenvolver e quando nos procurarem, estarão com um tumor bem mais avançado do que aquele que foi detectado, diagnosticado pelas mastografias digitais. Não só de câncer de mama, mas também câncer de colo de útero, né? O colo de útero ele pode ser detectado até antes de aparecer. Pois é. Pelo preventivo, né? Pelo preventivo. Eu digo que hoje em dia câncer é uma epidemia. É uma epidemia. 40% da humanidade tem câncer. É uma epidemia, né? A gente fala, é epidemia de diabéticos, epidemia, mas câncer hoje é uma epidemia. 40%, professor, das pessoas... Por que não 60%? Porque não aparece em qualquer célula. Aparece nas células tronco-adultas. Isso é muito grave, quer dizer, quem tem seu seguro de saúde tem que fazer a busca mesmo, busca ativa, né? Em mama, sim. Agora, tem assim algum serviço que o senhor já falou que é importante, serviço foi importante no seu crescimento, foi o mentor também, foi o doutor Irã, o doutor Agostinho do Passo foi o principal. Agostinho do Passo, né? Agora, e essas personalidades que o senhor trabalhou durante sua vida, sim, também. Agora, foi muito importante para mim... E seus prêmios, seus trabalhos, isso é o que eu gostaria de saber. A gente acabou sendo homenageado. Parece que você tem... Para minha surpresa, a gente foi homenageado no Senado Federal por esse trabalho que nós fazemos, não somente dentro da medicina pública, mas também pelas nossas pesquisas já há 47 anos. E a gente tem foto disso? Olha lá. Aí está o Senado Federal. Ganhamos aí uma homenagem que me deixou muito orgulhoso, não é isso? Legal. E aí está minha esposa, né? Tereza Cristina, nome de uma ministra, né, que está lá. Não, mas ela é de uma imperatriz, né? Sim, a Tereza Cristina, imperatriz Tereza também. Cristina. E para mim foi muito importante isso, porque para que você tenha a atividade que nós temos, como cirurgião, como professor, como escritor, como pesquisador dentro da área da espiritualidade, palestrante nacional e, para minha surpresa, internacional. Só teve na Itália, né? Nem vai me contar ainda um pouquinho dessa. Nós fomos da 4 cidades italianas, porque o primeiro livro nosso, A Face Oculta da Medicina, foi traduzida para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano, né? Então para 5 idiomas, e para o alemão. Então, e aí, na hora que chega uma obra dessa nesses países, você passa a ser convidado para falar até em faculdade de medicina. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos, de onde viemos e para onde que nós estamos indo. Se prepare, porque tudo que eu estou vendo de desenvolvimento quântico, sem dúvida, o senhor vai... Eu estou lhe convidando para vir uma vez no mês, não. Venha quando puder. Vera, eu quero ir aí falar. Vou levar não sei quem, vai ficar assim, professor. Porque assim, impressionante como está vindo coisas energéticas e desenvolvimento quântico de energia que a gente está vendo e que está estudando e que está vindo na nossa direção, né? Sim, Quer dizer, sim. então, não tem quem não... E a cabeça fica
Claro. Então, tem que ter um organizador de cabeça. Eu digo, você é Claro, um professor. Olha, eu acho importante. Por que eu falo importante nessa corrente de pesquisa, de trabalho, de estudo, de divulgação, de palestras que eu faço? Que você tem uma retaguarda familiar bastante consolidada. Entendeu? Olha, meus filhos, por exemplo, André Luiz e Tiago. Eu praticamente só brincava com meus filhos. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Quem é que cuidava? Uma esposa que estava preparada para toda essa missão, né? Eu não sei se foi... Olha aí a turma aí. Tiago e André Luiz. Os dois. Um orgulho muito grande dessa família. Aí estão os dois, não é? 3 netos por enquanto até hoje. Os netinhos. Olha eles pequenininhos aí. Que alegria, né? Você ter duas crianças dessas. Um é médico, né? Um é médico? Não, nenhum dos dois. Sabe por que eles não são médicos? Um vizinho meu, porta com porta, fez uma parada cardíaca. Ele estava na adolescência. Chamaram quem? O médico que está do lado. Você. Eu entrei, massagem cardíaca, boca a boca, morreu. E eles foram atrás, sentaram no sofá do vizinho e vendo tudo que eu estava fazendo. Morreu. Bom, terminei a minha tentativa de mantê-lo vivo. Eles se aproximaram de mim e falaram assim: papai, já sabemos o que nós não queremos fazer. E um é engenheiro de petróleo, né? Trabalha para uma empresa americana, é o da direita, é o Tiago. Trabalha para uma empresa americana, o Weatherford é a terceira do mundo. E o outro, ele trabalha com a Basil Preve, entendeu? Formou em administração e trabalha com... É a empresa que cuida da aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil. E a esposa, que é psicóloga. Eu só podia ter casado com 2 mulheres. Uma psicóloga e uma psiquiatra. Tá certo. Olha, toda Aí está a Tereza Cristina. Muito linda ela, né? Sempre fininha, né? Muito bonita mesmo, cabelo curtinho. Eu gosto muito de cabelo curto também. Você é a vida inteira cabelo curto. Aí ela no casamento tá linda. 44 anos de casado. Bel, maravilhoso. Fernando, tem mais? Olha. E aí com nossos netos. Os netos, ó. Guilherme, Rodrigo e a Isabela. A minha Isabela está com 9 anos, mas você veja, são coisas que você pensa que só vai acontecer com os próximos, não é? Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. Graças a Deus está na minha família, que não falta nada. A criança não anda, a criança não fala, a criança não senta, a criança não come, está com uma sonda de gastrostomia no estômago para não morrer de fome. Mas graças a Deus está na minha família. E o que é que te trouxe isso para o senhor, que é totalmente... Olha, eu dentro da minha credibilidade inabalável, estou sendo bem claro, e essa credibilidade ela não está baseada na religião, está baseada na ciência. Alguma coisa grave aconteceu em vidas passadas. Existe uma lei chamada lei de ação e reação. Você pode plantar o que você quiser, a colheita é obrigatória. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos e até com aquilo que pensamos. Porque quando passamos para o outro lado, todas as máscaras caem e nós aparecemos como verdadeiramente somos. Nada fica oculto. Então, eu acho que eu tenho que ter muito cuidado caso eu assuma um cargo público e desvie, por exemplo, o dinheiro da saúde para mim. Desvio o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro do saneamento básico e, pior ainda, o dinheiro da educação. Porque quando você educa uma população, você a ensina a se proteger de uma série de doenças. Então, eu fico preocupado quando eu vejo o que está acontecendo, não somente no nosso país, mas em várias partes do mundo. Não é isso? O desrespeito com a administração pública pelos nossos governantes. Eu tive essa semana em alguma repartição pública e eu vi um descaso total do funcionário. Sim, estava dentro de um hospital, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei lá,
para ver um paciente, hospital público. Me identifiquei. Queria ver um paciente que me pediram para ver, um paciente grave na UTI. Não, você não pode entrar. Como? Eu sou médica. Eu vim aqui, eu tenho esse tempo para dar uma olhada. Eu saí do consultório para dar uma olhada. Não, você não pode entrar. Como não posso entrar? Você tem que esperar a hora da visita. E houve uma sequência de comportamentos daquele funcionário público que estava ali. Não sei se nesse momento eles comandam. Eu falei, mas minha filha, isso aí é a norma do CRM, nem em hospital particular. A gente tem passe, é só eu falar com a colega médica, eu quero ver o paciente. Não, a senhora tem que esperar. Eu esperei 1 hora. 1 hora. Caramba. Porque estava na troca de plantão de hospital aqui, hospital municipal, você está entendendo? Que são normas do hospital, tá? Existem normas do hospital, então estou falando muito claro, para o hospital municipal. Mas proibir entrada de médico para ver paciente, tratar o médico quando chega na portaria do hospital, como se fosse a senhora vai esperar, foi comigo que aconteceu, a senhora vai esperar até a troca de plantão e a senhora vai ficar aqui nessa fila, aí tem uma fila da esquerda e da direita, porque a senhora vai entrar como uma pessoa qualquer. Eu disse, tá bom, minha filha, mas eu sou uma pessoa qualquer. Só que eu sou uma pessoa qualquer que eu vou ter que ficar aqui durante 1 hora com a carteira de médico, esperando para falar com uma médica e ver um paciente. Isso aconteceu comigo essa semana. Então, tem alguma coisa que está errada. Né? Você está falando de administração. Exatamente. Então, é uma coisa pesada que está acontecendo. Inclusive em relação à classe. Porque a classe tem que defender isso, né? Claro. Não é? Porque você tem um hospital, você ser diretor do hospital, um hospital funcionando, eu sempre citei isso. Se a coisa não está boa no hospital, a responsabilidade de quem tem que ver se o hospital está funcionando ou não, ou se o médico é bom ou não, é do conselho. Sim. Porque ele é que pode interditar um hospital, porque falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Por quê? Porque ele pode dizer para o médico, ó, se você trabalhar nesse hospital que está faltando tudo, você está errado em relação a gente, ao conselho. Então, são coisas que acontecem, né? Professor, está sendo maravilhoso. Você já falou das suas personalidades, eu gostaria de que o senhor falasse dos seus prêmios, que eu sei que o senhor recebeu o prêmio, e das suas graduações, porque eu estou vendo aqui, olha, tudo que ele falou, presta atenção, gente, ele é médico cirurgião formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 75 e mestre em cirurgia gastro. Ele está falando em câncer de mama, em câncer... Gastroenterológica. Gastroenterológica. Então, essa parte toda da gastro, e hoje a gente sabe como o intestino vem se sobrepujando, principalmente em relação às microbiota, não é verdade? Em toda a sua ampla concepção e complexidade, e tem que ter aí alguma coisa desse segundo cérebro, intestino, que o senhor já conhece bastante, ligado a todo um processo, já que ele liga o cérebro, liga as microbiotas, liga todos os sistemas, alguma coisa que o senhor vai me falar, e eu faço questão sim que o senhor me fale sobre a espiritualidade nisso. Você pode colocar você está querendo que eu entre naquela outra vertente da minha pesquisa, do meu estudo? Desse estudo, da parte dentro da gastro, que está vindo aí forte, sim, a microbiota, e que o senhor já falou, da célula, e hoje todo mundo sabe que é o segundo intestino, que está relacionado para crianças com autismo, tem o Sabra que faz o trabalho. Isso tudo também tem algum lado oculto, que eu vou falar a palavra oculto, porque eu não tenho conhecimento, mas que eu gosto, por isso que eu disse assim, professor... O lado oculto que você está se referindo é dentro do lado da espiritualidade. Exatamente, porque... Será que você pode colocar a fotografia dos meus livros já editados? Ah, sim! Os livros, Fernando.
Mas é muito importante. E esse final aqui, ó. Esse aqui. Justiça de ectoplasmia. É. Bom, ali está medicina, a face oculta da medicina de 2014, onde eu mostro que nenhum médico está sozinho. Nem os que em isso não acreditam. Porque a vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Aí vem reflexões espiritualistas e científicas de um médium. Estou colocando aqueles mais ligados à medicina. Tá. A medicina mediúnica no futuro. Todos os médicos são médiuns. O que é mediunidade? É uma conexão com outros planos de existência, outras dimensões. Nós já temos essas conexões, só que nós não percebemos. Se eu só sei tratar do casulo, quem é que está tratando da borboleta? Médicos que me acompanham. Por que eu não os vejo e não os escuto? Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Mas eles estão comigo. Quando eu fui homenageado no Senado Federal, falei isso, e tive a ousadia de dizer a seguinte frase, e ainda repeti, hein? Ouso afirmar, aí repeti, ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Na hora que eu chegar ao momento do meu óbito, da minha morte, simplesmente vai haver uma separação entre 2 componentes. Esse físico que aqui ficará e um extrafísico, espiritual, energético, vital, que ingressará, até onde eu percebo, num universo paralelo a esse. Então, de lá, eu vou continuar ajudando os meus colegas que aqui ficarão pela intuição. Nós não temos coragem nós não temos coragem de confessar isso, nem as nossas famílias. Um desses colegas, sabendo dessa minha pesquisa, desse meu estudo dentro dessa área da espiritualidade e da medicina, sorrateiramente me procura e trabalha comigo há muitos anos, hein? Cirurgião. Paulo César, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca contei para ninguém, nem para minha família. Você sabe que eu estava de plantão no Hospital Cardoso Fontes e deu a entrada de um médico, o filho de um médico com tiro no tórax? A bala estava encostada no coração e, sob os meus cuidados, o coração parou. Paulo César, eu fiquei durante 40 minutos massageando e o coração do rapaz não voltou a bater. Sabe o que eu fiz? Decidi parar. Paulo, quando eu decidi parar, nitidamente você sabe que eu escutei alguém soprar no meu ouvido. Continua? E eu continuei e salvei o rapaz? Quem é que falou isso para ele? Claro que médicos que o acompanham. Nós não temos coragem de confessar que essas coisas acontecem conosco, mas acontecem. Um cirurgião cardiovascular mandou uma mensagem enorme para mim, contando que estava em uma cirurgia cardíaca para a colocação de 3 pontes safenas e 2 mamárias, num paciente com 70 anos de idade, ígido, com insuficiência coronariana. A cirurgia estava pronta. Ele não era o cirurgião. Quem era o cirurgião era o seu professor. Ele estava como assistente. Com a cirurgia pronta, vamos fechar o tórax, rompeu a artéria aorta cardíaca, o maior vaso sanguíneo do corpo humano, e começou a jorrar sangue no teto. Bom, a equipe ficou com a cirurgia pronta, hein? As pontes já tinham sido colocadas, 3 safenas e 2 mamárias. A equipe ficou durante 2 horas tentando conter a hemorragia e não conseguiram. E aí o professor disse o seguinte, olha, esse caso está perdido. Esse caso está perdido. Tudo que era possível ser feito foi feito. E aí o que ele coloca na mensagem que ele enviou para mim por e-mail? Dr. Paulo César, naquele momento, lembrei dos seus livros onde o senhor coloca que nenhum médico está sozinho. E pedi, em pensamento, que se houvesse alguém ali que pudesse me dar alguma intuição sobre o que fazer. Imediatamente a intuição veio, e ele não sabe de onde. Claro que ele estava acompanhado. Veio uma intuição, veio uma sugestão, e ele apresentou a sugestão ao professor. O professor não aceitou e insistiu. Esse caso está perdido. Tudo que era possível ser feito foi feito. E ele insistiu, professor, por favor, essa sugestão só é a última
tenta. E ele tentou. Ele escutava? Não, ele não escutou, ele veio mentalmente. Eu vou colocar. É claro, todos nós somos médiums. Só que nós não temos coragem de confessar. Foi uma mensagem telepática. Aí insistiu e o professor decidiu aceitar a sugestão do assistente dele. Em 2 minutos, o sangramento parou. Meia hora depois, terminaram a cirurgia e o paciente estava no CTI sem nenhuma sequela. Aí eu pergunto para mim mesmo, Vera, se eu não tivesse escrito nada, será que esse paciente teria sido salvo? Exatamente. Olha, para mim, eu considero um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia, um ambulatório, uma enfermaria e um centro cirúrgico, um ambiente sagrado. São mesmo. E eu não entro em um desses locais sem realizar ou sem utilizar uma poderosa ferramenta que a maioria dos nossos colegas não utiliza. A oração. Né? A oração. Eu oro. Porque o que eu acho que aconteceu com aquele paciente foi uma formação de uma psicosfera em torno daquele paciente que facilitou a ação dos colegas que os estavam acompanhando. Agora, essa é questão de tempo. Tudo é energia. Então, daqui a pouco, a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai captar essa energia. Como é que estará a nossa ciência daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos? Como é que é esse médico do futuro? Uma das minhas Eu perguntas... coloco como médico médium do futuro. Todos somos sem percebermos. Seremos ostensivos. Seremos ostensivos. Captaremos a informação dos nossos colegas. A origem extrafísica de muitas doenças que nós tratamos hoje, somente os efeitos. Isso tudo será discutido nos congressos de medicina do futuro, nas escolas de medicina. Eu acredito que não é a primeira vez que eu estou aqui, nem vai ser a última. Vou morrer, só que eu vou continuar vivo. O que vai ficar aqui é esse corpo físico. Em algum momento eu vou voltar em outro corpo. Quero ser médico de novo. Vou fazer uma prova e vou entrar para uma faculdade de medicina. Eu acho que a primeira coisa que farão comigo no futuro será a colheita de células da minha mucosa bucal e um escrutínio cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não existe milagre, Vera. Como é que alguém pode cuspir na terra, aplicar essa lama no olho de um cego de nascença e ele voltar a enxergar? Pois é. E se eu tiver conhecimento científico, para cada célula do teu corpo físico, você tem uma congênere no teu corpo extrafísico. E se você tivesse conhecimento científico que permitisse um transporte das células do teu corpo físico ou do corpo físico de um cego para o seu olho, você ia curar o cego. Ninguém poderia curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen, causador da hanseníase. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e óssea do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que o tal Jesus aprendeu? Agora que aprendeu, aprendeu. Em sistemas solares que nem existem mais. É o que vai acontecer com você. Você é imortal. E eu também. E todos que estão nos honrando assistindo a esse programa também são. Não adianta fugir. Todos nós estamos condenados à imortalidade e à perfeição. Sabe o que vai acontecer com a Vera? Vai acumular cada vez mais conhecimento, vai embasar esse conhecimento em sabedoria e vai se sentir cada vez mais feliz, porque vai saber cada vez melhor praticar o bem, em benefício do próximo e da natureza do planeta que nós habitaremos. E não vai ser só esse planeta não, porque a vida permeia todo o nosso universo. E não é somente o nosso universo, mas os múltiplos universos que se interpenetram pelos outros. A física quântica está caminhando na confirmação de tudo isso. Exatamente, professor. E a gente tem que ver como essa... Principalmente, eu quero uma outra pergunta, porque quando o senhor fala, a gente assim... Por isso que eu digo assim, professor, o senhor tem que vir, nós temos que ter medicina e espiritualidade com o senhor. Digo assim, já falou, o aspecto mais gratificante de ser médico é poder ajudar o próximo, né? E o que o senhor
diria para esse médico que está iniciando foi isso tudo que o senhor acabou de falar, né? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mesmo que você não acredite nisso. É. E te sugiro uma ferramenta poderosíssima. Faz uma oração quando entrar dentro de um consultório, dentro de uma enfermaria, dentro de um ambulatório, dentro de uma sala de cirurgia. As pessoas não fazem oração, né? As pessoas acham que... Por exemplo, eu sempre fiz oração. Uma vez, eu até conto sempre, lá em casa, que eu estava... Foi na época que tinha acabado o canal médico, que eu tive que trabalhar em tudo quanto foi lugar para sustentar a família. Então, o que aconteceu? Eu estava na UPA de Campo Grande e entrou uma mulher na minha sala totalmente catatônica, ela não falava. E chegou o marido dela, sentou na mesa e começou a balançar o pé. Fez assim, tirou uma arma e colocou. E o médico ali dentro. E a mulher não falava, de sob jeito nenhum. E eu dizia assim, mas o que a senhora quer? A senhora não quer falar. Aí eu falei para ele, o senhor quer sair um instantinho, porque para ela poder conversar, às vezes é um assunto só de mulher, aquele jeito. Aí Aí ele disse, não, ela tá assim desde a hora que eu cheguei em casa. Aí eu falei, mas a senhora tá assim desde a hora que o seu marido chegou em casa? Ele chegou tarde. Ele foi para madrugada, aí ele falou, vou falar logo para a senhora. É porque eu cheguei da prisão, fugi. Eu sou um fugitivo, porque eu sou matador. Ó, R$5.000 eu mato. A senhora tem? Se a senhora quiser matar alguma pessoa, fica olhando pro cara do homem. Olha, o homem disse assim, eu sou matador, eu sou capaz de se experimentar até o sangue do coração. Eu fiquei olhando assim pra cara do homem. Aí eu não sabia o que falar. A mulher mudinha, ela só trazia na mão uma Bíblia. E eu dentro dessa sala, mas eu vi naquele visorzinho que passou a polícia. Eu digo, então a UPA está cercada, já sabia que estava cercada. Aí nessa época, eu estava indo a cultos evangélicos na igreja ali no Recreio, na primeira PIB, e eu gostava de ver os cultos batistas, né? E porque ele era um psicólogo, o pastor Wander. Então, assim como eu ia em igreja católica, que eu sou aberta a todas essas sabedorias, né? Até ao Zema. Então, eu acho que a gente tem que conhecer. Bom, aí ele falou aquilo, aí eu não tinha o que falar para o homem. E eu ali presa, a mulher, eu dizia assim, o senhor acabou de me dizer que o senhor é uma criatura de Jesus. Aí ele falou, como? O senhor acabou de ser justificado? O senhor não tem mais pecado? Aí ele falou, olhou para minha cara, como que eu não tenho pecado? Porque o senhor confessou, está escrito. E está escrito, na hora que você confessar, você é perdoado. Olha, eu preguei naquele dia, professor. Preguei e consegui sair com ele e com a esposa da sala, e ele foi calmamente preso, acreditando, quer dizer, acho que foi uma energia muito forte que eu fiz, e eu creio que ele foi para a prisão e foi redimido. Eu creio nisso. Você tem a fotografia do... Olha, tem os outros também que eu coloco sobre espiritualidade e ciência. Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Medicina e ectoplasmia, que é uma energia presente em todo ser vivo e ainda não foi alcançado pela nossa ciência. Mas até prêmios Nobel confirmaram que ela existe. Prêmio Nobel de Medicina, hein? Alex Carrel e Charles Richer. Prêmios Nobel de Medicina. Então, isso que foi colocado na minha frente e eu não voltei mais. Você tem a imagem dos nossos alunos aí? Tem imagem dos alunos? A gente conversa aberta, hein, professor? Eu contei a história... Bom, esses aí são ex-alunos meus, de quem eu fui paraninfo, e que se reuniram para a comemoração de 25 anos de formado, e eu apareci lá de surpresa. Tem um outro também aí. Olha, eu dando aula de prática cirúrgica na Escola de Medicina Souza Marques. Aqui, paraninfo dessa turma, várias vezes paraninfo.
aqui também Muito sendo querido, homenageado. Né? A gente vê que é muito... É bom você... Olha outra mulher. Bom você transmitir aquilo que sabe aos mais jovens, né? E uma coisa sempre que eu costumo dizer é o seguinte, eu não tenho preocupação com os colegas que não acreditam em nada, porque certa vez eu procurei o Rocha Lima, Dr. Rocha Lima, diante que eu estou aprendendo aqui numa instituição espírita chamada Lá de Frei Luís, o senhor não acha que eu tenho que comentar com meus colegas o que aqui eu estou aprendendo? Aí ele falou, por quê? Porque trabalho dia e noite, doutor Rocha Lima, ensino tudo que sabe aos mais jovens. E, além de ensinar e de trabalhar, estudam até exaustão e não acreditam em nada. Aí ele falou assim para mim, esse é o Frei Luís, é o líder da instituição espírita a qual pertenço. E aí esse aqui está o Rocha Lima. E ele falou para mim o seguinte, olha, não mexa com nenhum dos seus colegas porque eles estão na sua frente. Mas por que estão na minha frente? Não acredito em nada. Mas a vida de cada um já é uma prece contínua, porque estão cuidando e curando milhares de pacientes. Fechei a boca, nunca mais toquei no assunto. Frei Luís é um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. O Frei Luís. Aí está o Lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Nós é que nos dividimos em católicos, em evangélicos, espíritos. Só, né? Não, nós somos o único rebanho comandado por um único pastor, Jesus, um Cristo planetário. É o que eu digo. Um Cristo planetário, que nos comanda. Olha, aí está o busto de Frei Luís. E Jesus, como Cristo planetário, ele nos comanda já há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Eu tive no dia, faz alguns meses, eu tive naquele de Botafogo também, um Frei, como é o nome? Oh meu Deus, tem Botafogo, tem o Frei Luís. Aí é o Padre Pio. O Padre Pio. Casa de Padre Pio. O que aconteceu no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra na história da humanidade. Me conta. Como é que nós podemos acreditar que alguém, há 2000 anos atrás, tenha sido chicoteado quase até a morte? Sim. Tenha tido a sua cabeça ferida com uma coroa de espinhos, cujos espinhos tinham um comprimento provável de 3 centímetros, alcançou a calota craniana. A dor deve ter sido insuportável. Além disso, tenha sido pregado em uma cruz. Além disso, tenha tido seu tórax perfurado por uma lança. E pelo estudo de patologista, a lança alcançou o coração. Ter o seu corpo removido pelos seus entes queridos e pelos seus amigos, colocados dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e no terceiro dia aparecer com seu corpo completamente reconstruído. Que médico vai acreditar numa história dessa? É isso que afasta as classes eruditas dos templos. O que foi colocado à minha frente no Lar de Frei Luís foi que, como isso é possível? Através de chamados médiuns de efeitos físicos, que entram em transe mediúnico, desmaiam, pela grande produção da melatonina, o hormônio do sono produzido pela epífise, ou pineal. E quando estão nesse estado de sono profundo, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético denominado por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer como ectoplasma. Com essa energia, aqueles que já morreram, mas continuam vivos, em universos paralelos ao nosso, podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Foi isso que aconteceu com Jesus, durante 40 dias. E aí eu coloco 4 reflexões a todos que estão nos honrando em assistir o que aqui está sendo mostrado. E se um médico estivesse presente a uma sessão em que isso acontecesse? E se quem se teletransportasse e se materializasse durante alguns momentos fossem médicos que já morreram? E se fosse possível um diálogo entre
esse médico que aqui está ainda incorporado nesse veículo físico e esses que se teletransportam e se materializam. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo no lar de Frei Luís. Eu tenho certeza absoluta de que eu sou imortal, porque se esses colegas que já morreram se teletransportavam e se materializavam para cuidar de pacientes gravíssimos que a nossa medicina pouco pode fazer, principalmente cancerosos, vejo como acaso não existe, a área que eu mais atuo, eu também continuarei vivo depois que atravessar a fronteira natural da morte. Não tenho mais como voltar. Aí o seu papel ali, enquanto médico, médium, eles usavam aquele ectoplasma para se materializar e passar mensagem para você. Você tem ideia do que é um espírito materializado? Não. Se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Eu já vi. Se tivesse um espírito materializado sentado aqui ao nosso lado, todos vocês veriam. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, todos vocês Mas ouviriam. eu já vi 2 vezes. Sim, mas eu vi durante 40 anos. É. Eu vi centenas de vezes. Escutei centenas de vezes. Centenas de vezes conversando. E eles relatando, inclusive, a medicina que executam e que nós executaremos, ultra evoluída em relação à nossa. Porque nós só sabemos tratar do corpo físico. Eles, além do corpo físico, sabem tratar do corpo extrafísico. Então é isso que está nos aguardando. Não tenho como voltar. Só tenho que seguir à frente. Agora, como eu sou imortal, vou aprender tudo isso. Eu também sou imortal. Ele já disse que eu sou imortal. Todos somos. Eu sou mesmo uma imortal. O canal médico é imortal. Então, vamos agora aqui. Eu tenho muita coisa ainda para falar para ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Vamos combinar, né? Outra volta. Uma quantidade de informações. Quero que você fale um pouquinho disso. Olha, esse aqui é o atual. Último livro. Isso. Justiça e Ectoplasmia. Tá certo. No passado aconteceu teletransporte de marinheiros que haviam perecido em navios afundados pelos nazistas. Marinheiros britânicos que tinham perecido em navios afundados pelos nazistas. E foram milhares de marinheiros que morreram. E o governo britânico estava tentando esconder essas tragédias do povo inglês, muito sacrificado com o bombardeio dos aviões nazistas. Através de uma médium inglesa chamada Ellen Duncan, e alguns desses marinheiros estavam se materializando e revelando tudo o que tinha acontecido com eles. É mesmo. Bom, o que o governo fez? Organizou um grupo de policiais disfarçados, entraram em uma dessas sessões e tentaram prender a entidade materializada. A entidade se desfez, se desmaterializou na mão dos policiais e o ectoplasma voltou violento na direção da médium. E ela acordou vomitando sangue e quase morreu. Se isso aconteceu no passado, nos tribunais do futuro, assassinados poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu com eles. Tudo é ciência, tudo é energia. Agora, são fenômenos extremamente raros, raríssimos, dificílimos e perigosíssimos pela quantidade de energia que está sendo manipulada. Inclusive energia. Embora a materialização de um espírito, como aconteceu com Jesus, manipula a energia de uma bomba de hidrogênio. E a bomba de hidrogênio pode corresponder a centenas de bombas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. E os espíritos maus? Podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular essa energia. E se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Então é no Cristo planetário Jesus que eu deposito a minha confiança. As soluções todas virão através deles. As soluções científicas, as soluções sociais, as soluções econômicas e que trarão a pacificação da humanidade da Terra. Agora, aqueles que insistirem no comportamento equivocado não poderão ficar aqui. Serão transferidos para planetas que, segundo informações confiáveis, em comparação com a Terra, estão na Idade da Pedra. Vão recomeçar toda a lição novamente, como pitecantropos,
como neandertais, como pré-humanos. Agora, uma coisa é certa: o conhecimento não regride. Ao reencarnarem em tais planetas menos evoluídos, poderão, com o seu conhecimento, acelerar também o desenvolvimento das humanidades que habitam esses planetas menos evoluídos que a Terra. Existe vida em todo o multiverso e não somente no nosso universo. Aí está nós sermos co-criadores, auxiliando, colaborando com o Criador chamado Deus, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, no equilíbrio dos seus multiuniversos. Sim. Olha, convicções que eu cheguei inabaláveis. Não porque algum líder religioso me disse que é assim. Não porque entes queridos como meu pai e a minha mãe me disseram que é assim. As convicções inabaláveis às quais eu cheguei está com base na ciência. E a ciência comprovará que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. Estamos ainda na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E tal fenomenologia não pode ser ainda reproduzida em ambiente de laboratório. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou à estabilização das bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio eles tinham. Tal fenomenologia, insisto, extremamente rara em toda a história da humanidade, está ainda na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos ainda como acontece. Mas é só questão de tempo. O senhor tocou num ponto fundamental. Se a gente voltar ao filme 2001 Odisseia no Espaço, lembra na hora que a pedra fundamental aparece? Que todos aqueles macacos vão lá e ficam observando. E nesse momento que eles observam, eles jogam um osso e esse osso se transforma na nave espacial. Então, esse é o maior poder, é a observação, né? É. Então, é isso que eu coloco nesse nosso livro, certo? Aqueles que nos honrarem com a leitura, de repente, depois podem presentear o Homens da Lei com esse livro, que eu acredito que vai ajudá-los muito. Os Homens da Lei, principalmente no nosso país, né? Que agora está... Ô, professor, eu sei que... Se eu ficasse aqui, eu ia ficar até amanhã contigo. Mas não tem, mas eu tenho só mais uma perguntinha que é o final. Te agradecer. O que tu acha desses programas que eu estou fazendo assim? Tipo, olha, um programa altamente importante, porque você está fazendo divulgações. Olha, sabe como é que eu vejo você, Vera? Como uma pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E sabe qual é a missão desse quebra-cabeça? Salvar a humanidade. Aproximando religiões e ciência. O que é que eu estou fazendo aqui? Aproximando religiões e ciência. Eu falei de ciência e falei de espiritualidade. Pois é. Na hora que a ciência comprovar que o que as religiões pregam é verdade, a humanidade está salva. E quando a ciência comprovar a verdade da reencarnação, eu posso voltar como branco, como negro, como amarelo, como mestiço. Eu posso voltar em qualquer família. Eu posso voltar em qualquer corrente religiosa. Eu posso voltar em qualquer regime de governo. Eu posso voltar em qualquer nação. Eu posso voltar como palestino e posso voltar como judeu. Eu posso voltar como judeu e posso voltar como palestino. Eu posso voltar como russo e posso voltar como ucraniano. Eu posso voltar como ucraniano ou posso voltar como russo. E aí está. Salva a humanidade. Por que que você vai se indispor com alguém? Porque ele é de um partido diferente do seu, é de uma cor diferente da sua, é de uma religião diferente da sua. Então, a ciência comprovando essas verdades, a humanidade está salva. Que é nada mais do que, vamos dizer, a situação de que o próprio Jesus diz, todos somos um só, né? Servimos a um só Senhor, é uma só carne, né? Então ele diz, eis que venho ao mundo com um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele tira quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Deus Todo-Poderoso e ao próximo como a nós mesmos. E se o a ti mesmo é egoísta, nós vamos ter um amor egoísta. Claro. Aí ele diz, é aí que eu acho ele interessante, eis que veio ao mundo com meu novo mandamento. Fala amar a Deus tudo. Aí ele coloca essa. Amai-vos uns aos outros como eu. Aí ele é
médico. Claro. Ele é um É o psicólogo. médico dos médicos. Não é? Médico É um das almas. psicólogo. Aí ele é uma pessoa que não é só porque é ser médico, ele é uma pessoa branda, né? Se você, a mente de Cristo, Sim. coisa mais interessante. Então, professor, eu sou meio doidona nesses estudos também, Claro. sabe? E estou aqui super feliz de o senhor estar aqui comigo hoje. E eu Tenho também. só que te agradecer. Muito grato. E a veja todos. assim, tá, olha, já recebi recado lá da produção que eu tenho que falar, porque o canal está crescendo, né? Mas Sim. para crescer tem que apertar o sininho para compartilhar. Vê se eu estou falando certo, gente. Aperta o sininho que compartilha. Curta, né? Também deve ter uma coisa lá que um tal de, deve ser isso, né? Curta, assim, né? Assim, né? Comente e o sininho. E o sininho é para receber mais. E compartilha. Tem lá escrito compartilhar. Isso faz parte dos canais. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar um dia pedindo isso para todo mundo. Mas é nessa que nós estamos construindo novos programas. Novos programas. Novos Sim. programas. Até uma hora que a gente possa ter, de repente, até um patrocinador bom, de bom caráter. Claro. Porque o canal é um canal de alta credibilidade e não pode ser qualquer um. Por enquanto, somos nós mesmos, estamos no trabalho. Obrigado, gente. Agora eu tenho que... vou encerrar, né? Falando, agradecendo e agradecendo ao professor. Se o senhor quer falar alguma coisa para as pessoas... Eu vou terminar numa mensagem captada pelo meu pai, que durante 50 anos foi o principal médium vidente do lar de Frei Luís. E essa mensagem ele foi transmitida por um poeta nordestino chamado Carlos Paulírio, que voltou e contraiu, ainda em criança, né, numa reencarnação, um câncer de rim. E morreu com 11 anos de idade no lar de Frei Luís. E através do meu pai, como foi poeta numa encarnação passada, transmitiu a seguinte mensagem que agora eu encerro com essas palavras. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade, na tristeza e na aflição. Que nas horas de amargura põe tua paz com ternura, sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, esta prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida e que toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, professor. Amém mesmo. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram hoje, que vão nos assistir em outros programas e que nós vamos trazer de novo o professor aqui, eu tenho certeza. Um beijão para vocês do Canal Médico. Não esqueçam, curta, compartilhe e dá um like, dislike, essas coisas todas que eu tenho que falar. Tá certo. Um beijo para todos vocês.